Os deuses antigos, nas suas muitas formas e tamanhos, são tão diversos quanto as pessoas que os adoravam. Cada um desses deuses da morte tem uma história a contar em termos de suas origens, o seu propósito e a sua relação com os seus adoradores. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer alguns deles, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou falar sobre os 10 deuses da morte de diversas mitologias. Peguei vários deuses de mitologias diferentes e juntei tudo nesse vídeo. Então, sem delongas, bora começar. Bora lá. Mictlantecuhtli. Eu acho que é assim que se pronuncia ele. Eu vou chamar ele só de Mick porque demora muito só para pronunciar o nome dele. E ele foi um dos vários deuses astecas do submundo e aquele que governou o chamado Reino Mictlan, o Reino dos Mortos. Como a maioria das divindades astecas, ele foi associado a animais, no seu caso, a aranhas, corujas e morcegos. Ele foi descrito como um esqueleto sujo de sangue com um colar de olhos. Quetzalcóatl, humano, o deus asteca da criação e o doador da vida, desejou criar vida, mas precisava dos ossos daqueles que viveram no mundo anterior. Mick e a sua esposa, Mictecacihuatl, foram enviados para o submundo em que o mundo foi criado. Eles protegeram os ossos que Quetzal procurava e inicialmente concordaram em dar-lhes os ossos. Quando Quetzal se aventurou no submundo para recolher os ossos, o deus dos mortos recusou e tentou manter o deus da criação no submundo. Quetzal conseguiu escapar com os ossos, mas quebrou vários no seu caminho para fora, o que explica por que as pessoas veem todas as formas e tamanhos. Supai era o deus da morte e o governante do submundo Inca, de nome Ucuhupacha. Supai governou uma raça de demônios e foi-lhe atribuída a morte, mas na mitologia inca do submundo não estava necessariamente considerado um aspecto negativo da morte. Os Inca acreditavam que mananciais subterrâneos era a ligação de suporte de vida entre os vivos e os mortos, levando a um profundo respeito por Supai e pelo submundo. Supai era muito semelhante ao diabo cristão, e o seu nome foi igualmente atribuído a Satanás pelos cristãos que se estabeleceram na América do Sul. Apesar de ser respeitado, Supai foi muito temido pelos Inca e vários rituais foram conduzidos para pedir-lhe que não prejudicasse o povo Inca. Essa tradição continua a ser seguida pelo povo Quichua da América do Sul. Dom era o senhor do isolamento e da morte dos celtas na Irlanda. Ele viveu no outro mundo, na Tecdun, a casa de Dom, ao largo da costa sudoeste da Irlanda. Dizem que Dom causava tempestades no mar para os navios afundarem e assim ele pudesse atrair mais almas para o seu reino. Mas Dom não era um deus, era um homem mortal, filho de Milísios. Ele foi morto em batalha, quando, juntamente com seus 3 irmãos, tentaram tomar a Irlanda para si. Tendo morrido no mar, ele passou a residir no local da sua morte e supervisionou a coleção das almas dos mortos. No noroeste da França, as pessoas acreditavam que Ankou era a personificação da morte. Ele foi descrito como um homem que foi acusado de proteger os cemitérios e as almas neles contidas. Em algumas culturas, acredita-se que Ankou foi o primeiro filho de Adão e Eva, enquanto em outras, acredita-se ser o último homem a morrer no dia 31 de dezembro de cada ano. Ankou, o ceifeiro dos mortos, quando a noite caía, conduzia uma carroça puxada por cavalos esqueléticos ao longo de toda a zona rural e recolhia as almas dos doentes e moribundos. Assim que o seu carro estava cheio, Ankou entregava sua carga a Anaon, o rei do submundo.
Thanatos era a personificação da morte na mitologia grega. Enquanto Hades reinava sobre os mortos no mundo, as suas irmãs Queres foram os espíritos do abate e da doença. Ele foi odiado tanto por mortais como pelos deuses imortais do Monte Olimpo. Os mortais sabiam que ele viria mais cedo ou mais tarde, na maioria das vezes na velhice. A sua chegada era sem aviso prévio e súbita. Ele foi descrito como um homem barbudo com asas, semelhante a um anjo cristão, e muitas vezes levava uma espada ou uma tocha. Thanatos foi mencionado por Homero na Ilíada, assim como em numerosos textos da Grécia Antiga. Ele poderia ser enganado, e em alguns casos isso permitiria alguém ignorar a morte e tornar-se imortal. Isso ocorreu quando Sísifo prendeu Thanatos num saco para evitar sua própria morte. Ares, o deus da guerra, ficou irritado por ninguém morrer como resultado das suas batalhas. Libertou Thanatos e puniu Sísifo, fazendo-o carregar eternamente uma pedra até o topo de uma colina, para vê-la rolar para baixo a cada tentativa. Na mitologia chinesa, Mengpo é a Senhora do Esquecimento. Ela serve de Yu, que é o reino chinês dos mortos. Quando uma alma está pronta para a reencarnação, é da responsabilidade de Mengpo fazer com que a alma esqueça a sua vida anterior, bem como seu tempo em Jin-Yu. Para ajudar as pessoas a esquecerem, ela fabrica um chá especial, chamado Tia dos 5 Sabores do Esquecimento, e oferece um copo a cada alma para beber. A amnésia permanente é imediatamente atingida pela alma, para que possa continuar sua viagem numa nova encarnação. Quando uma alma é ressuscitada num animal, ela mantém as suas sensibilidades humanas e sente a dor e a angústia do animal quando é abatido, mas é incapaz de expressar sua consternação através da fala humana. Devido a isso, muitos tentaram evitar beber o chá feito por Mengpo. Existem lendas sobre os nascimentos miraculosos de crianças capazes de falar assim que nascem, porque a alma que habita o seu corpo tinha sido bem-sucedida a escapar da vigilância dos guardiões do inferno e tinha evitado beber o caldo do esquecimento, afirmam algumas lendas. Proveniente da mitologia egípcia, Anubis é o deus da mumificação, dos mortos e moribundos, o famoso responsável por conduzir a alma dos mortos ao submundo para então serem cuidados por Osíris. Ainda que não haja certeza de qual animal sua cabeça representa, muitos dizem ser um chacal. Outra de suas responsabilidades como Deus é garantir que todos tenham um sepultamento e julgamento justo nessa trajetória após a morte. Também, por isso, sendo relacionado à ressurreição. Giltine era uma mulher jovem e atraente, até ter sido enterrada num caixão durante 7 anos. Quando escapou, ela era velha, feia e tinha um nariz azul longo e uma língua venenosa, que ela usava para lamber aqueles que foram marcados para a morte. Ela era a deusa da morte e a sua personificação acabaria por assumir a mesma forma do ceifador mais tarde na mitologia. Ela poderia mudar de forma à vontade e disfarçar-se de cobra ou vara de madeira. Acreditava-se que se ela aparecesse ao pé da cama de uma pessoa moribunda, essa pessoa iria recuperar, mas uma aparição na cabeceira da cama significava morte certa. Dizem que ela inventou a profissão médica, mas decidiu que os médicos não pudessem interferir com a sua vontade. Durante as horas do dia, ela vagava pelos cemitérios numa mortalha branca buscando caixões dos mortos para que pudesse lamber os cadáveres para extrair o veneno que usava para matar os vivos. Além de usar sua língua venenosa, ela também poderia usar outros meios, como o estrangulamento ou a asfixia. Segundo a mitologia hinduísta, Yama era o deus da morte, responsável pela morte e linha da vida dos seres humanos. A história diz que ele ganhou sua posição após ser o primeiro humano a morrer
e encontrar o caminho para o submundo. Acredita-se que ele não seja maligno e que seja o rei de seus ancestrais. A versão etrusca da morte chamava-se Aita e era um demônio com a cabeça de um lobo. Aita levava as almas dos vivos para dentro do submundo e mantinha-as lá sob o seu reinado. Ele tem sido retratado nas laterais de urnas funerárias, como um homem barbudo com gorro de pele de lobo. Ele leva os mortos, cujas cinzas estão dentro da urna, para o submundo. Há muitas semelhanças entre Aita e Hades. Ambos têm mensageiros que lhes dão auxílios. Hermes para o grego e Turmes para os etruscos. Da mesma forma, ambos têm uma esposa. Hades tem Persefone, enquanto Aita tem Persipene. Similaridades como estas são comuns nas sociedades que foram absorvidas pela civilização romana. Os romanos tinham o hábito de incorporar as crenças das culturas dos seus povos adquiridos nas suas próprias para ajudar na assimilação. Esta é a principal razão pela qual há tantos paralelos entre as culturas etrusca, grega e romana. Então, galera, deixe nos comentários sobre o que vocês acharam sobre esses deuses. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um abraço, fui!